Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo por aí? Bom estar aqui para falar com vocês, para a gente conversar e bater um papo bem interessante. Antes de começarmos, você se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar atento quando eu colocar um vídeo novo aqui, tá bom? Para que o YouTube também entenda que é um canal relevante com trocas muito importantes e profundas, tá? Me ajuda nesse propósito, tá bom? Bom, o que eu quero falar com você? Mês de setembro, mês de prevenção e conscientização ao suicídio. Nesse mês eu quero trazer conteúdos vinculados à ansiedade, depressão e valorização da vida, que é o mais importante, né? Como a gente faz para valorizar a nossa vida, como que a gente não entrega toalha, né? O que a gente precisa trabalhar na gente e tudo mais. E é importante a gente falar sobre ansiedade e depressão, porque são dois grandes transtornos que eles têm um pouquinho desse cenário mais difícil por trás do transtorno. Então, quero trazer isso para você e quero trazer hoje sobre o que é ansiedade, quais tipos de transtornos de ansiedade, até como uma psicoeducação, como uma utilidade pública, para você entender que estar ansioso por algum motivo aqui e ali, dentro de um mundo ansiogênico, capitalista, consumista, um mundo que é tudo para agora, talvez seja, é até horrível dizer isso, quase que basal nosso, né? Quem não tem uns picos aí de momentos ansiogênicos? Mas Ana, momentos ansiogênicos eu posso considerar como transtorno de ansiedade? Eis a questão. Momentos que eu tô mais preocupada, momentos que eu tô mais tensa, momentos que eu tô mais ansiosa, eu posso caracterizar que eu tenho um transtorno de ansiedade? Eu tenho ansiedade. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho transtorno do pânico. Então a gente tem que tomar cuidado, tá bom? E eu quero trazer um pouco desse conteúdo para você hoje. Em primeiro lugar, o que é ansiedade? Assim, o que é um transtorno de ansiedade? O que é uma pessoa estar ansiosa? Uma pessoa estar ansiosa é uma pessoa estar preocupada e com também um comportamento de medo, de preocupação, de algo que pode acontecer, que esse algo é algo real ou algo também subjetivo, né? Então é uma preocupação excessiva. Estarmos preocupados com o dia de amanhã, não deveríamos, né, gente? Mas tudo bem, podemos em algum momento estar. Mas quando essa preocupação, pré-ocupação, nós nos ocupamos antecipadamente por algo e que essa preocupação ou esse medo, esse estado de alerta, ele começa a ser intenso, recorrente e traz um prejuízo para nós funcional, é um estado de alerta. A gente precisa ficar em estado de alerta, tá? Então, uma ansiedade normal, de ansiedade patológica, né? É esses três pilares, essa tríade: intensidade, recorrência e prejuízo. O que é prejuízo? Aquilo que te traz um prejuízo funcional no seu âmbito pessoal e âmbito social. Quando que a minha preocupação pode trazer um prejuízo? Quando eu não consigo dormir, quando eu não consigo focar nas minhas atividades, quando eu começo a ter sintomas fisiológicos a ponto de eu não conseguir me controlar, não conseguir controlar meus batimentos, não conseguir controlar minha respiração, e isso começar a escalonar de uma forma que precisar ir para um médico, né? Precisar entrar com uma medicação, tá? Então, quando a gente começa a ter alguns sintomas assim, intensos, recorrentes e que traz um prejuízo. Vamos então diferenciar, tá? Em que momento que você está vivendo na sua vida? Me conta aí, me fala aqui nos comentários. Que momento você está vivendo na sua vida e é um momento esperado pela situação que traz uma ansiedade, ou é um momento que essa ansiedade ela está exacerbada, está um pouquinho fora de contexto. Tô esperando um bebê, exemplo, tô esperando um bebê, tô ansiosa para esse bebê chegar. É natural, né?
Geralmente as pessoas ficam ansiosas esperando a chegada do bebê. Mas eu estou ansiosa a ponto de não conseguir dormir, de não conseguir me comunicar direito, de ter crises de falta de ar. Essa ansiedade está um pouquinho exacerbada, a gente precisa avaliar isso e o clínico que avalia, tá bom? Porque não é seu colega de trabalho, não é seu familiar, não é o Google. Quem avalia é o clínico, que vai entender o seu funcionamento através de uma avaliação psicodiagnóstica, né, de uma anamnese bem feita, uma entrevista bem feita e entender o contexto que você está inserido para a gente conseguir entender junto se isso cabe, se isso não cabe, se isso é basal, se isso não é basal, se é padrão ou não é padrão, tá fora ou não tá fora do seu funcionamento, tá? Então, a ansiedade é isso, preste atenção aí se você tá ansioso, tá se sentindo ansioso, ansiosa, e se tá na hora da gente procurar ajuda. Que tem ajuda, tem profissionais que podem te ajudar nos seus processos. Eu quero trazer aqui, eu vou estar dando uma lidinha ali no meu computador, tá? Não liga não, que eu vou estar pegando algumas informações legais para vocês, que eu preparei para vocês, sobre os tipos de ansiedade, né? De transtorno de ansiedade que a gente tem. Começando assim, pensando no psicodesenvolvimento, tá? De criança até a idade adulta, tá bom? A gente tem ansiedade de separação, né? Quando a criança, ela se vê nessa separação de suas figuras de referência. E aí ela não consegue lidar muito bem com esse tipo de separação, com esse distanciamento, e os sintomas vão ficando um pouco mais exacerbados, né? Intensos, recorrentes, trazendo um prejuízo, né, para a criança, para a família. Isso é importante a gente observar, tá bom? O mutismo seletivo também. Mutismo seletivo, a criança não consegue falar, não fala. Ela fala, mas ela não fala em algumas situações. E geralmente o mutismo seletivo, ele tá vinculado a situações sociais. E a gente precisa investigar se aconteceu alguma coisa, algum constrangimento, alguma coisa que relaciona aí com essa criança, que ela trava na hora de falar, principalmente em situações sociais. Então, é o mutismo, por isso que se chama mutismo seletivo. A criança não é surda, não tem um problema de audição, de fala, nada, mas ela tem o mutismo seletivo. E a gente precisa identificar o nexo causal, né? A raiz do problema, por que a criança está desenvolvendo esse tipo de comportamento, tá? Temos as fobias específicas, que são os medos intensos relacionados a algum objeto, a alguma coisa. Medo de aranha, medo de barata, medo de cachorro, medo de andar de avião. Então a gente tem pessoas que têm essas fobias específicas. Eu tenho medo daquela situação específica, daquele objeto em específico, daquele animal em específico. E é um medo intenso, recorrente, que traz prejuízo, tá? Então, a gente tem que sempre olhar a tríade, que é norteador, pra gente entender se não curto muito andar de avião, mas ando, não consigo entrar no avião, tá? A gente vai entendendo o que tá por trás. Então, Ana, dá pra trabalhar? Dá, gente. A gente só precisa entender o que aconteceu, onde começou a desenvolver esse comportamento. A TCC, ela trabalha com que é a abordagem que eu trabalho, terapia cognitivo-comportamental. Ela trabalha com a queixa que o paciente traz, a gente vai lidar com aquilo dentro de uma estrutura de sessão e tudo mais, e trabalha o nexo causal. Não adianta só eu extinguir um comportamento, eu deslocar um comportamento, eu preciso entender por que aquela pessoa está pensando daquela forma. Por que aquela pessoa está fazendo aquilo, né? Por que eu faço o que eu faço? Onde que começou essa conexão para eu ter esse tipo de comportamento, tá? É super importante. Então, muito cuidado com pessoas que podem te falar assim, ó, eu tiro seu medo em 24 horas. Muito cuidado, porque não é só sobre tirar o seu medo nessas 24 horas. O meu medo particular é o seu medo voltar, porque não foi entendido toda a conexão que estava por trás daquele medo, daquela fobia específica, né? Ou daquela situação que você está vivendo.
as coisas não são tão rápidas como são vendidas, tá bom? As coisas, elas, da mesma forma que todo o nosso problema, ele é dentro de um contexto importante e ele é complexo, o processo também é. E o processo, para ele ser feito de uma forma esplêndida, com excelência, a gente precisa respeitar o processo, tá bom? É sobre isso, tá? Além da fobia específica, nós temos a fobia social, que é o indivíduo que se esquiva de situações sociais, as quais pode ser avaliado negativamente. Também precisamos entender quando que surgiu isso. Então, existe também esse tipo de comportamento, que é a fobia social, tá? Às vezes a pessoa não consegue comer em público, a pessoa não consegue falar em público, a pessoa não consegue estar numa roda, a pessoa... Ela tem muita dificuldade, mas é muita, não é uma timidez. Tá tudo certo ser tímido, tá? Tá tudo certo ser extrovertido, é a personalidade de cada um, mas é uma coisa muito mais intensa, tá bom? Temos o transtorno de pânico, que são ataques abruptos de medo intenso ou desconforto recorrente em determinadas situações, incluindo o medo de ter novos ataques de pânico. Então, se você já teve, conta aqui pra mim, se você já teve um ataque de pânico ou você tem transtorno do pânico, né? Como que é? O que eu capto e eu coleto de pacientes é que é a impressão de que a pessoa não vai dar conta mesmo, de que vai assim, acontecer o pior mesmo, estou morrendo. É algo, no relato dos pacientes, extremamente desesperador. Mas ele faz assim, né? Vai, crise de ansiedade, transtorno de pânico, vai, explode aqui e depois ele desce. É isso que a gente precisa treinar. A gente precisa entender que a gente pode ter uma crise, um ataque, só que a gente desce, a gente recupera. E eu vou falando sobre algumas técnicas que a gente pode fazer para manejar, vai me acompanhando aí nesse mês todo, tá? Tem bastante conteúdo legal. Então a gente precisa entender todo esse processo. Então as pessoas dizem que é desesperador. Então se você também tem transtorno de pânico ou você tem ataques de pânico, né? Porque também pode vir como sintomas de outras psicopatologias. Respira. Faça 10 incursões de respiração, porque passa, tá? Passa, não fica aqui sempre. Vai, explode e depois passa, tá bom? Agorafobia. Já ouviu falar? Agorafobia? Não é muito falado a agorafobia, né? A agorafobia é um medo, um desconforto de transporte público, estar em ambientes abertos, lugar fechado, ficar em fila, no meio de multidão, estar fora de casa. E é um medo de precisar, assim, escapar de alguma situação e não conseguir. De precisar sair de um lugar e não conseguir. Muitas pessoas desenvolveram a agorafobia por conta do isolamento. Eu vou te dizer uma experiência minha, tá? Eu não tenho agorafobia, mas eu já não gosto muito de lugar com muita gente, sabe? Antes eu ia em show, não muito também não, viu gente? Mas eu ia em show e tal, mas não gosto, não me sinto confortável mais, né? Não sei se isso tem a ver com algumas percepções que a pandemia e o isolamento trouxe para todos nós, mas muitas pessoas desenvolveram agorafobia depois do isolamento. Dá, Ana, pra gente trabalhar isso? Claro que dá, claro que dá. Aquilo que te incomoda, aquilo que é uma queixa sua, traga pro profissional, dá pra trabalhar assim, tá bom? Ansiedade generalizada, que é a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É uma ansiedade generalizada. É uma ansiedade ou preocupação persistente e excessiva acerca de vários domínios, de vários conteúdos. Não é um conteúdo específico. Então, são perturbações, preocupações acerca de várias coisas que você está vivendo. Mas são preocupações excessivas, né? Eu tô agora particularmente num desafio novo, numa empresa nova com meu esposo. Então a gente tá aí, né? Ansioso, né? Agitado e tudo mais. Mas isso não tá me dando
não é mais intenso, não é recorrente, não me dá prejuízo. É o momento que eu tô vivendo. E é até bom, às vezes, em algum momento, que dá uma, né, mexida. Eu falo pra ele que a gente põe o dedo na tomada, né? Então, isso, tudo bem, porque nossa vida, ela, né, é assim, de uma hora pra outra acontecem várias coisas. Mas a ansiedade generalizada é uma perturbação excessiva acerca de várias situações que você está vivendo, não é uma situação só. Imagina, me conta se você tem TAG. Muito difícil, é limitante, é cansativo, é enfadonho, é cansativo. Então essa é a diferença também, tá bom? Temos o transtorno de ansiedade ingerido por substâncias, ou nesse caso é intoxicação ou abstinência, né, por substâncias, também pode acontecer, no sentido de estar fazendo um tratamento e aí a medicação ela pode te causar algum tipo de sintoma, ou então você está fazendo abstinência de uso de alguma coisa e também isso traz algum sintoma, a gente pode ter a ansiedade caracterizada nesse sentido, tá? Esses tipos de ansiedade que eu queria trazer para vocês. Mais em alta aí, que todo mundo tem mais acesso, é a TAG e o transtorno de pânico, que tá bastante, eu acredito que talvez no meu público, né, gente, esteja bastante presente. Quero dizer para você, intensidade, recorrência e prejuízo, procura ajuda. Estar ansioso momentaneamente por uma coisa ou outra, tá tudo certo, gente. Nossa vida não é clean, né? Nossa vida, vocês já viram aquele desenho, né, do coração batendo? Nossa vida é assim, né? São altos e baixos. Nós vivemos muitas situações, a gente precisa treinar habilidades para viver essas situações. Muitas coisas acontecem na nossa vida no piscar de olho e a gente tem que estar treinando conforme as situações vão acontecendo, treinando habilidades para lidar com as situações. Isso é vida. Eu costumo dizer, isso é vida de gente adulta, né? Então eu costumo dizer que isso faz parte natural da vida. Você estar mais ansioso um dia, faz parte natural. Você estar mais triste um dia, é natural. O que a gente precisa perceber é que intensidade, recorrência e prejuízo, aí a gente pode pensar numa psicopatologia, tá bom? Então uma dica hoje rápida pra você, se você tá ansioso, né, não tá conseguindo, sabe, processar algumas coisas. Eu dei essa dica no segundo lá de uma outra rede, né? Você vai para um lugar mais tranquilo, mais tranquilo possível. Respira fundo. Faça 10 incursões de respiração, prestando atenção na sua respiração, trazendo de volta essa autonomia para você, porque a ansiedade rouba isso de nós. Espere esses 10 segundos, essas 10 incursões e você vai ver. Isso faz muito sentido, é muito verdade. Às vezes a gente acha que o que faz sentido é aquele remédio caro, né? Ah, não, Ana, respirar vai fazer sentido? Faz, eu garanto pra você. Faça isso, tá? E a gente vai conversando mais um pouquinho aqui sobre todo esse universo de ansiedade, esse universo de depressão e universo de valorização da vida. Olhe pra você, se conecte com você. Veja que tá te deixando ansioso, porque não é só o sintoma, tá? Não é, ai meu Deus, eu preciso tomar um remedinho para melhorar essa perturbação, essa síndrome do pensamento acelerado. Não é sobre isso, é sobre saber o que tá me deixando com a síndrome de pensamento acelerado. O que tá me impossibilitando de dormir. O que tá roubando minha noite de sono. Porque o remédio ele vai te ajudar a dormir, eu não posso negar. Mas amanhã você vai ter que tomar de novo. Associe farmacologia, psicofarmacologia com autoconhecimento, para você entender de onde vêm as suas perturbações. Essa é uma provocação que eu quero deixar para você. O que te perturba? De onde vêm as suas perturbações? De onde vem essa preocupação toda? De onde vem esse medo todo, essa angústia toda? Tenta procurar isso. Procure ajuda, porque tudo que nós mais queremos é que a sua vida valha a pena, porque ela vale a pena. Um beijo pra você.